Hoje, de Frente com Vivi, tenho a alegria de estar na Fraternidade Santa Rita, onde fomos calorosamente recebidos pelo Frei Paulo Sintra, religioso da Ordem de Santo Agostinho. Ele é responsável pela fraternidade e também pelo Colégio Santo Agostinho na unidade de Contagem. Nesse encontro, vamos conhecer um pouco mais sobre a sua missão, a vida consagrada, o trabalho desenvolvido junto à comunidade e os valores da espiritualidade agostiniana, que inspiram ações de acolhimento, educação e fraternidade. Frei Paulo, muito obrigada por nos receber. É uma honra tê-los aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Oi, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com a gente na nossa fraternidade. E é uma alegria muito grande estar com vocês refletindo nesse mês vocacional. Então vamos começar algumas perguntinhas? Vamos lá. Vamos lá. O que significa ser um frei agostiniano hoje? Vivi, ser um frei agostiniano é, antes de mais nada, seguir a Jesus Cristo a partir de um carisma, e esse carisma específico, o carisma inspirado e orientado por Santo Agostinho, onde nós sustentamos a nossa vida a partir dos pilares desse carisma, que é a vida interior, a interioridade, o serviço à igreja e a vida em comunidade. Então, esse tripé carismático é o que sustenta os freis e as freiras agostinianas, a vida religiosa agostiniana, nesse segmento de Jesus Cristo de forma particular no mundo de hoje. E como a espiritualidade de Santo Agostinho orienta a vida consagrada? Santo Agostinho insistiu ao longo da sua vida nessa vivência comum em comunidade mesmo, não é? Inclusive, uma curiosidade, assim quando ele é eleito bispo, uma das exigências dele foi viver em comunidade. Então, a vida comunitária é um elemento indispensável para a vida religiosa como um todo e ainda mais para os freis agostinianos. Então, essa experiência comunitária é fundante, assim como a experiência da busca interior. Porque para Agostinho, a vida religiosa, os freis agostinianos, a vida cristã como um todo, ela só tem sentido nessa experiência de Deus que se faz no interior do homem, no interior de si mesmo. Como são vividos os votos de pobreza, castidade, obediência no dia a dia? Os votos religiosos, Vivi, são parte da vida religiosa. A vida religiosa não se resume aos votos. Os votos na espiritualidade agostiniana servem para que a vida religiosa agostiniana se abra para a realidade onde os freis vivem, não é? Por exemplo, a obediência, a dimensão da obediência, é para que a gente não simplesmente obedeça uma autoridade. É para que a gente aprenda a discernir em comunidade aquilo que se vive e não simplesmente tomar decisões sozinhos. A castidade é uma forma de amor, de viver o amor, em vista de uma entrega, de uma doação ao reino de Deus e não especificamente a uma pessoa, a um projeto pessoal particular simplesmente. E a pobreza é que a gente aprende que tudo é comum. Então, esses votos nos ensinam a viver esses conselhos evangélicos de forma mais radical, a fim de que a gente possa se aproximar cada vez mais da consagração que a gente fez na vida. Sim. E qual desses votos é o mais desafiador nos dias de hoje e por quê? Essa pergunta é muito curiosa porque certamente eu vou responder ela em momentos diferentes, de forma diferente, em momentos diferentes da minha vida. Porque ao longo da vida tem voto que vai pesar mais em determinado momento de contexto que a gente vive, não é? Mas eu acho que em geral, tendo em consideração o mundo em que vivemos, de muita individualismo, de muito isolamento social, sobretudo, eu acredito que o voto de obediência, conseguir conciliar os desejos e aspirações pessoais e os desejos e aspirações coletivas sempre são um desafio. Como é a rotina de um convento ou comunidade agostiniana e qual é a importância da vida em comunidade para um religioso? Embora haja momentos comuns a todas as comunidades, as fraternidades religiosas, elas são diferentes dadas as realidades.
tem comunidades que são exclusivas para o trabalho pastoral paroquial, outras estão mais voltadas ao trabalho às escolas. E algumas têm as diferentes realidades. Mas o que é essencial na vida religiosa, no cotidiano da fraternidade religiosa, basicamente são as orações comuns, as refeições, os capítulos comunitários da fraternidade, que acontece ao menos uma vez por mês, e momentos de espontaneidade onde os irmãos se encontram. Geralmente acontecem na mesa. Sim. Qual é o papel da formação inicial e da formação permanente na vida de um religioso? Vivi, muito boa sua pergunta, até porque ninguém nasce religioso. A gente aprende a ser religioso convivendo. Então, a formação inicial é esse espaço para que a gente possa aprender o convívio comunitário, aprender a negociar a vida cotidiana, a fim de a gente achar denominadores comuns, porque cada um vem de uma cultura, de um costume. Mas é na formação inicial que a gente aprende basicamente a espiritualidade agostiniana, onde a gente aprende os valores evangélicos, a gente aprende filosofia, teologia e outras ciências humanas também, para a gente chegar a ser um religioso e professar os votos. Mas essa formação ela não é suficiente para atender a demanda da vida religiosa, porque a vida religiosa responde a demandas e contextos diferentes, históricos, né? Então, assim, a formação continuada também é muito importante para que a gente continue se aperfeiçoando, aprofundando na espiritualidade e também na vocação. E qual a missão específica de um religioso hoje na igreja? Olha, a vocação específica de um religioso é seguir a Jesus Cristo na radicalidade do batismo. A proposta da vida religiosa, desde da sua origem, é seguir a Jesus Cristo sendo fiéis aos valores do batismo, a missão que o batismo nos traz. Então, o que nos diferencia é que a gente tem a condição necessária, ou a gente busca as condições necessárias para a radicalidade dessa vivência dos valores do batismo e das exigências que esse batismo nos traz. Frei, como o senhor descobriu a sua vocação religiosa? Viviane, eu acredito que a vocação ela começa antes mesmo da gente tomar consciência dela. Mas antes de seguir nesse raciocínio, eu queria só fazer um retrospecto. No início da minha juventude, naquele momento onde eu estava angustiado em busca de futuro, daquilo, querendo saber o que eu queria fazer da minha vida, a que eu queria me dedicar, eu vivenciava numa comunidade paroquial e tinha uma vida muito intensa nessa inserção paroquial. Um dos padres que me acompanhavam nessa paróquia, minha paróquia é uma paróquia religiosa, mas religiosa claretiana, dos frades claretianos. Ele sempre me provocava dessa possibilidade de dedicar a minha vida à igreja de uma forma mais radical, uma vez que eu já fazia isso de alguma maneira na minha paróquia de origem. E aí veio a inquietação, uma vez que ele me provocava de buscar é claro que ele queria que eu fosse claretiano, na verdade. E aí, com isso, eu fui procurar em diferentes congregações, em diferentes experiências. Por exemplo, procurei a minha diocese de origem, procurei os claretianos, franciscanos. Mas foi nos agostinianos, numa experiência que eu fiz de missão e de encontro vocacional aqui em Belo Horizonte, que eu despertei e entendi que o meu lugar era aqui nos agostinianos. Pela acolhida, pelo testemunho da vida comunitária, pelo serviço à igreja que a gente tinha vivenciado naquele momento. Inclusive, na ocasião, era 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, onde nós fizemos uma missão na paróquia Cristo Redentor aqui na região do Barreiro, e aquilo me marcou profundamente. E essas experiências que eu fiz na paróquia, na comunidade e na acolhida dos freis, que me despertou para essa vocação agostiniana. E como eu dizia, que acredito que a vocação começa antes mesmo da gente tomar consciência, depois que eu entrei na vida religiosa, a minha avó me dizia, olha, desde criança você dizia que ia ser padre.
Quando criança a gente acha que é a mesma coisa, né? Então, assim, a minha avó me trouxe essa informação que eu nem sabia. E ela nem queria me contar antes, porque ela não queria me influenciar com aquele dito como criança, né? Então, a minha vocação começa por aí. Houve algum momento decisivo que confirmou a sua vocação? E quais foram os maiores desafios no início da caminhada religiosa? Olha, não é um momento específico, né? É um conjunto de momentos que a gente vai vivenciando e confirmações ao longo da vida da gente, não é? Tudo começa quando eu assumo a tarefa de catequista na minha paróquia, mas a catequese para adultos. Eu, um jovem, dando catequese para adultos. Isso me exigiu muito, porque eu precisava estudar em dobro, eu precisava saber muito bem o conteúdo da catequese para promover as vivências e também o acesso a esses ensinamentos da tradição da igreja. E isso foi me despertando para essa missão de levar adiante o Evangelho, de levar adiante os ensinamentos de Jesus Cristo. E aí eu comecei, a partir dessa primeira experiência, a me questionar: será que eu consigo dedicar a isso a minha vida toda? Será que eu consigo dedicar essa missão de anunciar às nações, aos povos, a boa nova de Jesus? Começa aí. Agora, o maior desafio foi a mudança do estilo de vida. Porque antes de entrar para a vida religiosa, eu já morava sozinho. Eu tinha uma vida autônoma, não é? Então, assim, entrar para uma vida religiosa onde tem horários, onde tem regras, onde tem disciplina, onde eu tenho mais pessoas convivendo comigo, isso foi um grande desafio, porque eu tive que refazer a minha vida, né? Eu decidia tudo sozinho, organizar a minha vida sozinho, não tinha ninguém para partilhar nada ou dividir nada. E aí na vida religiosa foi o extremo oposto. Eu entrei na minha formação, éramos mais de 20 numa casa. Então, de morar sozinho, morar com todos, assim, e cada um com experiência religiosa, uma vocação diferente, também isso é um desafio. Frei Paulo, como a espiritualidade de Santo Agostinho inspira o trabalho pastoral? A espiritualidade de Agostinho, ela inspira muito porque a proposta da vida comunitária, ela está intimamente ao trabalho pastoral. E para Agostinho, inclusive para os agostinólogos, aqueles estudiosos em Agostinho, fundamentam que o apostolado agostiniano nasce da vida comunitária. Então, todo o trabalho pastoral que nós fazemos envolvendo nas nossas paróquias, ou até mesmo nos colégios, em qualquer ambiente que a gente esteja, ele nasce da experiência primeira que nós fazemos na comunidade religiosa, na fraternidade. Então, essa experiência que nós queremos levar para qualquer lugar que a gente esteja, seja na paróquia, no colégio, na missão. Essa talvez seja um dos grandes ensinamentos da espiritualidade agostiniana para nós. Como que um jovem pode discernir uma possível vocação religiosa? Olha, o primeiro passo é aceitar esse chamado, aceitar e reconhecê-lo. Mas o segundo passo é não responder a esse chamado sozinho, porque senão a gente fica na imaginação, como seria se eu fosse um padre agostiniano, um frei agostiniano. Eu acho que o primeiro passo é esse: aceite, assuma esse chamado, depois procure algum religioso, procure alguma comunidade religiosa, a fim de se aproximar, conhecer o carisma, como vivem, como comem, aonde moram, não é verdade? E assim o discernimento vai acontecendo. O importante é o primeiro passo, não ficar na imaginação. Qual a diferença entre um frei que é sacerdote, um frei que não é sacerdote, e todo frei pode celebrar a Santa Missa? Essa é uma dúvida, assim, de muitas pessoas. Vivi, essa realmente é a dúvida que mais me aparece quando eu falo que eu não sou padre. A primeira pergunta é: o que é esse negócio de frei e o que é esse negócio de padre? Porque na minha paróquia tem um frei que me reza a missa. Você pode ou não pode? Então, vamos lá. A vida religiosa, como eu disse anteriormente, ela é uma busca de uma vivência da radicalidade do batismo em comunidade.
essa busca é feita em comunidade e a gente professa publicamente os votos e aí se dá a vida religiosa. E aí com isso eu posso trabalhar em diferentes espaços. Só que alguns dos nossos religiosos, eles têm a vocação sacerdotal também. Então aquelas pessoas que têm a ordenação sacerdotal fazem primeiro os votos religiosos, que é comum a todos, e no final da formação inicial pedem a ordenação, pedem o sacramento da ordem. E aí esses religiosos se ordenam. E esses religiosos são freis e também são padres. Mas a vida religiosa nela mesma é simplesmente a consagração e a vivência radical dos votos. E aí, respondendo a pergunta a respeito da missa, posso rezar a missa? Não, somente o frei, que também é padre, reza a missa. Aqueles que não são padres não rezam. Só que uma forma para a gente talvez facilitar esse entendimento, na nossa Igreja Católica, os sacerdotes são apenas homens, não é? Sim. Então a gente ordena somente homens. As mulheres não ordenam. Mas temos freiras também. Então, os freis e as freiras são a mesma coisa. Pessoas que querem viver a radicalidade do batismo em comunidade. E aí, como elas não ordenam não são sacerdotisas, então só os homens têm essa opção de escolher ser padres também na vida religiosa. Entendi. Como enfrentar períodos de crise ou aridez espiritual na vida consagrada? Olha, a vida consagrada não é somente festa, não é somente alegria. Esses momentos de aridez aparecem. Mas, assim, a forma de enfrentar é com profunda entrega e confiança naquele que nos chama, naquele que nos tirou do nosso lugar de origem, não é? Então, assim, não dá para negar esses momentos, não dá para fugir deles sequer. Então, o que nós temos de consolo é que, como diz Santa Teresinha, tudo passa e a gente confia naquele que permanece, somente Deus. E qual é a reação da família quando o filho decide ingressar na vida religiosa? Olha, Vivi, essa pergunta cada religioso vai te responder de forma diferente, porque na minha família mesmo, por exemplo, eu tive experiências diferentes. Sim. Teve pessoas da minha família que ficaram muito felizes, muito satisfeitas, outras pessoas não queriam, não é? Mas nem vai dar certo, mas ela tentou me dissuadir de alguma maneira com essa fala, não é verdade? Sim. Então, assim, tem pessoas que vão reagir de forma diferente. Nesse momento da minha vida, ela falou dessa forma. Depois, quando eu fiz minha consagração definitiva, ela me exibia para todo mundo, no bairro, nas amigas dela. Então, no mesmo momento de uma vida que a gente pode ficar resistente a essa vocação, em outra a gente pode celebrar junto. Então, assim, vai depender muito do contexto. Tem famílias que realmente ficam frustradas, é verdade. Mas em outros contextos, a celebração é imensa. E a gente fica tranquilo com tudo isso, Vivi, porque conforme o tempo passou e minha avó mudou de opinião, eu acredito que a gente tem a oportunidade de ver que cada um está no seu... Quando a gente descobre o lugar da gente, na nossa vocação, a gente se realiza. E quando a gente descobre que a gente está realizado, todo mundo fica feliz com isso, né? O importante é isso, que tanto a nossa família quanto a gente se realiza na vocação que tem. Com certeza. O que significa dizer que a vida consagrada é um sinal profético para o mundo? Olha, a vida consagrada, na sua busca dessa radicalidade do batismo que eu tenho insistido tanto com você, ela busca trazer as luzes do Evangelho na vida das pessoas. Quando eu insisto na vida comunitária, eu quero insistir, por exemplo, que a vida comunitária tem um valor que a nossa sociedade contemporânea hoje está com muita dificuldade de reconhecê-la. Essa partilha da vida, essa partilha dos bens em vista de um projeto comum. Hoje a gente vê cada um buscando a sua felicidade individualmente, não é? E ao mesmo tempo a gente nunca viu tantas pessoas tão depressivas quanto hoje. A vida religiosa, de alguma maneira, também testemunha que a felicidade não está nos bens,
lembra dos votos de pobreza. A gente busca a felicidade naquele que é o sentido da nossa vida. Ao final e ao cabo, eu estou querendo dizer o seguinte, que a vida religiosa é luz para o mundo porque ela busca dar sentido a essa vida que nós temos. Sentido na vida que a gente encontra, naquele que nos chama, na nossa vocação específica. Eu na vida religiosa, você na vida matrimonial e cada um na sua vocação. Que os alunos ensinam aos freis? Olha, Vivi, os nossos alunos nos ensinam a olhar para o futuro com esperança, uma vez que os mesmos são muito inquietos em vista da construção de um futuro onde todos possam viver. Então essa inquietude que os alunos nos trazem nos provocam a projetar a vida, o trabalho para o futuro. E qual o maior desafio para manter o carisma agostiniano nas escolas? Olha, para mim, no meu entendimento, o maior desafio para nossas escolas é não deixar o carisma ser discurso vazio. Então, o maior desafio é tornar o carisma experiencial, onde todos possam fazer essa experiência do carisma em todos os nossos ambientes. O ambiente pedagógico, o ambiente administrativo, em todo o espaço escolar, toda a vida escolar. E como evangelizar sem perder a linguagem dos jovens? Olha, essa pergunta é bacana, até porque é muito fácil a gente cair em respostas simplistas. Eu acredito que não é simplesmente adequar linguagem em discurso vazio, não é replicar somente jargões. Eu acho que o mais importante é a escuta. Qual é a inquietação que está no coração dos nossos jovens hoje? Eu acho que não perder a juventude é não fechar os ouvidos à nossa juventude. O senhor tem algum sonho para a rede de colégios? Eu tenho muitos sonhos. Um deles é que a rede cresça a fim de que a gente possa levar para mais famílias e mais jovens o carisma agostiniano, onde a gente possa testemunhar com mais profundidade, com maior alcance, a missão agostiniana no Brasil. Quais são os principais valores que um colégio agostiniano busca transmitir aos alunos? Olha, Vivi, os principais valores que queremos transmitir, antes de mais nada, é a vivência comunitária. Eu costumo dizer no nosso colégio, seja para colaborador, para os nossos alunos ou até mesmo para os familiares, que nós utilizamos a educação como desculpa para viver em comunidade. Então, assim, nós buscamos levar para essas pessoas que estão conosco, famílias e colaboradores, o carisma agostiniano. Não à toa que anualmente a gente sempre reflete sobre um dos pilares do carisma agostiniano. O ano passado, por exemplo, foi a dimensão da vida interior, da interioridade. Esse ano nós estamos trabalhando ao longo do ano o tema da vida em comunidade. Então a gente leva o carisma agostiniano nas nossas atividades pedagógicas com essa desculpa de fazer comunidade com os irmãos. E como o pensamento de Santo Agostinho continua atual na formação dos jovens? Santo Agostinho foi um sujeito de profunda inquietude, não se conformava com respostas simplificadoras, não é? E sempre buscou, com muita curiosidade, fazer uma experiência profunda onde quer que ele estivesse. Essa dimensão da busca faz parte da vida humana como um todo, mas também na vida escolar. Então, Santo Agostinho tem muito a nos ensinar a não nos poupar das experiências que a vida nos traz. Isso não é ser inconsequente, isso é fazer a experiência sem negar a vida, sem negar a realidade, a fim de que a gente possa, a partir dos ensinamentos de Santo Agostinho, buscar o sentido que a vida vai nos trazendo no dia a dia. E de que forma a educação vai além do conteúdo acadêmico em uma escola agostiniana? Olha, Vivi, numa escola agostiniana, nós buscamos sim transmitir uma excelência na formação que a gente oferece, até porque a gente procura formar profissionais de qualidade, que vão atuar de forma ética na sociedade, mas o que a gente procura antes de qualquer coisa das nossas instituições de ensino,
a gente procura levar o sentido naquilo que fazemos. Nos preocupa muito qual o ser humano que sairá dos nossos colégios, quais valores ele vai carregar para a vida, quais são aquelas experiências que vão ser norteadoras no seu agir no mundo, politicamente, profissionalmente. Então, o que a gente busca, antes de tudo, é o sentido. Para que a gente está fazendo a educação, para o que a gente trabalha nesse ambiente escolar. Há alguma experiência marcante vivida com algum aluno que tenha inspirado? Vivi, são muitas experiências e momentos diferentes, mas tem uma que é uma experiência que eu fiz que para mim é uma das meninas dos olhos dos nossos colégios. Existe um programa que nós aplicamos nas nossas escolas que são as simulações da ONU, ou a mini-ONU que a gente realiza. Então, quando eu vejo os nossos alunos reunidos, cada um representando um país ou uma organização, sobretudo internacional, a fim de discutir os temas mais quentes da contemporaneidade, a fim de buscar consensos, soluções, isso me enche de esperança. E essa experiência me faz entender que o nosso agir e o nosso fazer na educação tem sentido e contribui muito com o mundo contemporâneo. Como a pastoral ajuda os estudantes a lidar com questões como ansiedade, insegurança, pressão social? Olha, a pastoralidade na nossa rede, ela é fundamental não somente para a transmissão desses valores, disso que a gente chama de identidade agostiniana, mas é um espaço do nosso estudante e também não só do estudante, tá? Dos nossos colaboradores e famílias, ter um momento consigo mesmo, onde no momento da pastoralidade ele não vai ser simplesmente um estudante, um número ou um resultado acadêmico. Ele não é medido pelo resultado acadêmico, mas ele é considerado como um ser humano frágil, com as suas inquietações, com os seus medos, as suas inseguranças. Então a pastoralidade é um espaço de acolhida, de vivência comum e de partilha, onde a gente faz a experiência comunitária, mas também a experiência de Deus no meio dessa comunidade também. E como incentivar os jovens a viver a fé em um mundo cada vez mais conectado e acelerado? Eu gostei da pergunta, Vivi, porque eu acredito que na etimologia da fé, da religião, né, que é esse religarem, né, de religar ou reconexão, nesse mundo conectado, acho que evidencia essa busca da fé, essa busca por conexões, não é verdade? Só que eu acredito que a fé é uma busca de uma conexão que dá sentido, uma conexão que dá razão da vida e da esperança para a vida que temos. Eu acredito que esse mundo que busca por conexões o tempo todo são sintomas dessa busca interior que o ser humano faz. Então eu acredito que, sabendo disso, a gente tem condições de estar presente nesses espaços e ocupar esse espaço de sentido. E qual a importância da participação das famílias na formação humana e espiritual dos alunos? A participação das famílias é indispensável, não somente para a formação intelectual dos nossos alunos, mas essa formação de valores, de fé, não é? Ela é importante com a presença das famílias porque a gente tem reforço. A gente costuma dizer que tudo começa lá na família, né? Aquilo que a gente aprende na família a gente carrega para a vida toda. E o colégio não consegue fazer nenhum trabalho sem esse apoio familiar. Se os nossos alunos, os nossos jovens fazem uma experiência no nosso colégio e não encontram eco ou reconhecimento e apoio na família, essa experiência diminui a sua potência. Então a potência na formação intelectual, na formação de fé, nas vivências cristãs que a gente oferece no colégio, são sempre potencializadas quando a família é muito presente. O que significa na prática viver o lema agostiniano? Um só coração e uma só alma voltados para Deus.
Quando a gente fala um só coração, uma só alma, até parece que todos os freios são iguais. Não são nem fisicamente, nem intelectualmente, enfim. Todos nós somos muito diferentes entre nós, não é? Mas essa expressão agostiniana, essa ideia agostiniana só faz sentido, só tem razão de ser quando a gente entende que nessa diferença a gente consegue buscar objetivos comuns, metas comuns. Isso acontece na missão que a gente assume, mas começa, antes de mais nada, na vivência comunitária, na fraternidade agostiniana, onde cada religioso está presente. A gente viver em união mesmo, trabalhando em lugares diferentes, vivendo coisas diferentes, em momentos de vida diferentes, uns são mais jovens, outros são mais velhos, enfim. Eu acho que só tem sentido essa vida quando a gente põe em prática essa comunhão de projeto, de objetivo. Frei, qual conselho o senhor daria para um jovem que sente a vocação como um chamado de Deus? Não busque responder essa vocação sozinho, isolado. Eu acho que é muito importante encontrar alguém, ou um amigo, ou fazer amizade com aquelas pessoas que estão buscando também uma vocação, sobretudo religiosa. Porque essa descoberta comunitária é muito importante, embora a vocação seja individual. E eu acho que em segundo momento seria buscar algum religioso ou alguma religiosa para conversar e entender um pouco melhor o que é essa vida, como que se dá essa entrega, quais são os carismas que existem, e aqueles da nossa paróquia que se sentem chamados para a vocação religiosa ou sacerdotal, procure algum frei agostiniano, converse com ele, a fim de buscar entender como que os freis vivem, como que se dá a vida religiosa e qual é a missão que eles assumem. Complete a frase. Nosso coração permanece inquieto até repousar em Deus. Sim. Quem forma mais, a sala de aula ou a comunidade? Eu acredito que a sala de aula é uma comunidade, então eu digo que é comunidade. Para terminar, qual é o maior legado que a vida consagrada pode deixar para o mundo? Que a vida vale a pena ser vivida quando ela é partilhada. Frei Paulo Henrique Sintra, que ninguém conhece. Olha, eu tenho me descoberto um amante de café nos últimos tempos, um amante de boa música, bons papos, uma mesa partilhada com os irmãos e com os amigos. Sim. E aqui finalizamos mais um De Frente com Vivi. Agradeço em nome de toda a equipe, em nome de toda a Paróquia Santo Agostinho. Tenho certeza que essa entrevista, esse bate-papo vai ajudar muitos jovens, porque foi de muito conhecimento. Muito obrigada. Vivi, eu que agradeço o convite por estar junto com vocês e um fraterno abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Graça e paz.